Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Educação Física. Aqui quem está falando para vocês é o professor Teison Viana, tá? E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo voltado para as turmas de sétimo anos, né? Sétimos anos, de acordo e seguindo dentro de uma padronização da nossa Base Nacional Comum Curricular, tá? Vou colocar aqui uns slides para que a gente possa seguir uma linha conceitual e assim a gente delineia a nossa aula de agora, tá bom? A gente está só iniciando os slides para a gente seguir essa nossa linha de raciocínio para que a gente não se perca, tá? Então, assim, como havia falado para vocês, a gente trabalha dentro de um conteúdo sugerido pela Base Nacional Comum Curricular, né? Nossa BNCC, e dentro de uma unidade temática chamada de brincadeiras e jogos, tá? Essas brincadeiras e jogos têm uma subdivisão que a gente vai chamar de objeto de conhecimento. E esse objeto de conhecimento que eu trouxe agora para essas turmas de sétimo ano, são os objetos de conhecimento das brincadeiras, tá? E aí, dentro das brincadeiras, a gente vai trabalhar e vai conhecer alguns tipos de brincadeiras, no que se refere à história delas, né? A história das brincadeiras, as suas origens, né? O que é o conceito de brincadeira e de brinquedo, e como se jogam também alguns tipos de brincadeiras, tá? Essa Base Nacional Comum Curricular, ela também sugere que nós desenvolvemos, né, algumas habilidades específicas, ou seja, o aluno do sétimo ano, ele tem que sair do sétimo ano experimentando e fruindo na escola e também fora dela, né, brincadeiras diversas, valorizando e respeitando os sentidos, né, e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais e etários, tá? Também o aluno do sétimo ano, ele deverá sair, né, deverá ser promovido para o oitavo ano, sabendo identificar as transformações nas características das brincadeiras, nas respectivas exigências corporais colocadas por esses tipos de brincadeiras. Vocês podem perceber que tem uns elementos aí, uns nomes que eu retirei, que eu grifei, que eu excluí do desenvolvimento dessas habilidades. Até por conta também de uma adaptação, né, que nós estamos fazendo nesse período em que nós estamos trabalhando de forma remota, e para facilitar um pouco mais também a vida das pessoas que vão praticar essa aula, tá bom? Então, para Barreto, em 1998, tá, a brincadeira é uma atividade lúdica livre, ou seja, ela é livre porque ela é voluntária, e ela é lúdica porque ela diverte, né? Ludus, que é uma palavra de origem, acho que é latim, se eu não me engano, e quer dizer divertimento, certo? Ela é separada porque alguns tipos aquelas pessoas que têm mais afinidade para aquela atividade é que vão migrar para ela, né, que vão praticá-la. Ela é incerta porque ela não tem um final certo, assim, por exemplo, como o jogo, que tem um tempo limite, né, um espaço limite, né? Então, assim, ela é incerta nesse sentido, porque ela também não produz algo concreto, né? A produção dela é uma produção
é uma produção intangível, tá? Ela é governada por regras, e essas regras são pré-estabelecidas, né? São fixadas e são pré-estabelecidas dentro da própria brincadeira, diferente do jogo, que o jogo você estabelece essas regras antes de começar o jogo, e durante o jogo normalmente não se muda, senão dá um problema, dá uma confusão danada, tá? Mas as brincadeiras, não, as brincadeiras você pode mudá-las, né, as regras, ainda no decorrer do jogo, sem prejuízo para nenhuma das partes que estão brincando, tá? E ela é caracterizada pelo faz de conta, tá? Então, ela trabalha muito essa questão do imaginário, certo? Uma atividade bastante consciente, mas fora da vida rotineira. Como a gente já falou, é uma brincadeira de faz de conta. Ela não é séria, tá? Porque dá-se pela improdutividade dela, ela não ser séria, né? E que a pessoa absorve intensamente aquela lição, aquele aprendizado, tá bom? Então, ela ocorre nessas características, tá? E ela se processa dentro dos seus próprios limites de tempo e de espaço, né? De acordo com essas regras que são fixadas e de um modo ordenado. Então, assim, a brincadeira ela é uma atividade muito organizada, né? Dentro das próprias regras também que são fixadas e estabelecidas, né? De modo que a brincadeira ela flua e você tenha um aprendizado significativo, né, com ela. Para a brincadeira acontecer, normalmente é necessário que você tenha um brinquedo, tá? E o que é o brinquedo? De acordo com o dicionário da Larousse, em 2010, né, edição de 2010, diz que o brinquedo ele é um objeto destinado a divertir uma pessoa, tá? Ou seja, se você usar um lápis e uma régua, por exemplo, e você utilizar a sua imaginação, você pode colocar a régua em cima do lápis, transformá-la em asas e esse lápis acaba e essa régua acaba de virar um avião e você pode ficar brincando com ele como se fosse seu avião. Quem é que diz que ele não é um avião? Você não vai dizer, porque o avião é seu, é dentro do seu imaginário, é dentro do seu faz de conta, tá? Kishimoto, em 94, né, ele escreveu uma coisa e de acordo com Maluf, em 2007, o Kishimoto escreveu que o brinquedo é entendido como objeto e esse objeto dá suporte da brincadeira, tá? Então, normalmente a gente brinca, certo? Com o próprio objeto. Existem algumas brincadeiras, lógico, que não precisam de objeto, como uma brincadeira de pega-pega, de esconde-esconde, né? Jogo ajuda. Então, essas brincadeiras você não precisa de objeto, mas outras sim, tá? Então, esse objeto que dá suporte à brincadeira, a gente vai chamar de brinquedo, tá bom? As brincadeiras, elas não têm uma origem bem assim estabelecida, mas acredita-se que elas têm origem lá na pré-história, quando o homem primitivo se divertia, né, festejando o início de uma temporada de caça ou de uma nova habitação, né, no caso uma caverna. Algumas dessas atividades também que eram praticadas por adultos, né, em caráter religioso, foram passadas de geração em geração para suas crianças, né, em forma de brincadeiras. Por que isso? Porque a brincadeira é um meio mais fácil que tem da gente aprender alguma coisa, tá? Pelo seu aspecto lúdico, pelo aspecto da brincadeira. Então a gente aprende muito, é aprender literalmente, é aprender brincando, tá? Então esse é o objetivo. Inclusive também aprender brincando dentro da nossa aula, uma vez que nós vamos daqui a pouco sugerir algumas atividades que vocês possam fazer aí mesmo na casa de vocês, tá bom?
Uma dessas brincadeiras que nós vamos sugerir hoje é a brincadeira da amarelinha. Então, essas brincadeiras, elas são brincadeiras muito antigas, e a gente vai ver um pouquinho da história delas e como tudo começou, tá? Então, acredita-se que essa amarelinha, que em alguns lugares também o pessoal chama de macaca, ela tenha sido inventada pelos romanos na época, né? Naquela época, os romanos antigos, e naquela época esse percurso da amarelinha, ela carregava o simbolismo da passagem do homem pela vida, né? Por isso que uma das pontas a gente escreve a palavra céu e a outra ponta a gente escreve a palavra terra, né? Por quê? Porque, de acordo com o cristianismo, né, as pessoas elas têm como é que eu vou dizer, um objetivo dentro da vida, que é conquistar o reino dos céus, né? Então, a gente sai da terra até o céu, ok? Outra brincadeira também, né, que é uma brincadeira bem prazerosa e nós vamos fazer hoje na nossa aula, é a brincadeira do pular corda, né? E existem várias pesquisas, né, sobre a origem dessa atividade do pular corda, mas não tem nenhuma explicação exata, apenas algumas pesquisas. Muita gente tem muitas conclusões sobre a origem dela. Só que alguns estudos apontam que essa primeira evidência real dessa brincadeira foi vista em algumas pinturas medievais, ou seja, lá na Idade Média. E sabemos que esse pular-corda é tão antigo que se torna praticamente impossível descobrir a sua origem. Tá? Outra brincadeira também que nós vamos praticar hoje é a brincadeira do elástico, né? Ou de pular elástico. Ela tem uma origem africana, né? E surgiu mais ou menos também nesse período da Idade Média, tá? Ela proporciona o desenvolvimento de membros inferiores, né? Que é junto a um pensamento estratégico também, porque você, ao pular, você tem que saber como é que você vai pular e criar uma estratégia também da sua saída. Então, sempre você vai estar perguntando, e agora, como é que eu vou fazer para sair daquela situação? Né? Mais uma brincadeira que nós vamos praticar hoje, que é a brincadeira da bila, tá? Muita gente chama a bila hoje, culturalmente, como bola de gude ou bolinha de gude, certo? Mas aqui no nosso estado, né, aqui no Ceará, a gente, e culturalmente falando, para que essa cultura não morra, né, nós vamos resgatar o nome regional, que é o nome da bila, tá? Então, essa origem exata dos jogos com bolas de gude ou da bila, né, não é clara, mas existem relatos e registros históricos, arqueológicos e também culturais que sugerem ser um hábito muito antigo. E existem algumas notícias de que remota, né, de aproximadamente do ano 3000 a.C., tá? Então, nesse período aí, algumas bolinhas foram encontradas em túmulos de alguns egípcios da época. Então, acredita-se que um dos tesouros, né, uma das maiores diversões dos egípcios naquele período, era a bolinha de gude, ou a bila, né, a nossa conhecida bila, tá? Fechando o nosso hall de brincadeiras de hoje, a gente vai conhecer a brincadeira de pedra. Muita gente também chama de Cinco Marias, tá? E a gente vai entender por que já já. Essa brincadeira ela tem origem num costume da Grécia Antiga, na qual as pessoas eles desenvolviam, né, uma prática, de acordo com vocês já, acredito que vocês já devam ter visto nas aulas de história, uma prática politeísta, tá? E na qual eles consultavam, né, os seus deuses ou tiravam as sortes deles, né, jogando ossinhos da pata de um carneiro, né, que era um animal bem comum na época de se alimentar. Então, esses ossinhos dos carneiros eles eram usados como um elemento de tirar sorte ou de adivinhação, né, do futuro. E eles observavam como é que esses ossinhos eles caíam. Com o tempo, esses ossinhos eles foram sendo substituídos por algumas pedrinhas, algumas sementes, né? Alguns pedaços de telha, até chegar a uns saquinhos de tecido, como a galera joga hoje, né? Mas hoje a gente vai usar
o método raiz mesmo, vamos utilizar as pedras, tá? E até chegar, né, o período de hoje, que o pessoal hoje usa muito esses saquinhos. Mas a gente não vai usar esses saquinhos de areia, a gente vai usar as pedrinhas mesmo, tá? Então, assim, como é que se brincam essas atividades que eu falei hoje para vocês, né? Como brincar com esses objetos e como realizar essas práticas, inclusive, se eu ajeitar o foco aqui da câmera, e como desenvolver essas práticas em casa, né? É uma coisa que nós vamos fazer agora, já já, tá bom? Só um minuto que eu vou editar aqui um pouquinho o vídeo para que a gente entre na nossa aula prática, tá? Gente, dando continuidade à nossa aula, né? A gente já viu um conteúdo, uma parte do nosso conteúdo teórico na nossa primeira parte da aula, né? Nosso conteúdo teórico, e agora a gente vai ver algumas atividades que a gente conversou sobre ela na prática, tá bom? Bom, gente, o percurso, né, da amarelinha, ele se dá da seguinte forma: nós temos uma saída, né? Vamos dizer assim, a parte inicial, que é um espaço onde a gente vai falar que é a terra, tá? Na qual você vai se posicionar aqui dentro, certo? Depois nós temos as casas, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, casa 6, casa 7, 8, 9, 10 e finalmente chega até o céu, tá? Então, assim, como a gente já havia falado antes no vídeo, né, um conteúdo mais histórico da amarelinha, essa brincadeira ela teve origem lá na Idade Média, com um fim também, assim, um teor, né, um religioso, né, e cada casa aqui representando os obstáculos que o indivíduo tem na vida até chegar ao reino do céu, ok? Então a gente vai fazer uma prática agora demonstrando como é que joga esse jogo, tá bom? Como é que brinca com a amarelinha. Bom, para a gente continuar esse jogo, né, para a gente dar continuidade ao jogo, é preciso que eu tenha uma tampinha ou uma pedra, tá? A tampinha que eu estou usando aqui é uma tampinha dessas de desinfetante, aqueles galões de desinfetante que você compra aí dentro da tua casa, tá? Então, ou a pedra mesmo também serve. Como é que eu vou jogar, né? Como é que eu vou jogar essa pedra? Como é que eu vou brincar de amarelinha? Como eu disse para vocês, eu estou aqui, né, localizado aqui na terra, e daí eu vou na sequência dos números. Vou jogar aqui dentro da casinha número 1, mas não vou pisar na casinha número 1. A casa que a pedra se encontra, eu tenho que saltar sobre ela, tá? Ou não pisar nela. Por exemplo, vou sair aqui da terra e vou saltar com um pé em cada casa, tá? Então, 2, 3. O 4 só tem uma casa, então um pé no 4, um pé no 5, um pé no 6, um pé no 7, 8, 9, sai cachorro, está me atrapalhando, 10 e até chegar no céu, ok? E daí volta, tá? Vou pegar a pedra, né, que está aqui no 1, não salto sobre 1 e caio na terra. Vou para a casa número 2. Joguei lá no número 2, tá? Então o que eu vou fazer? Um pé sobre o 1, mas eu não posso pisar no 2. O que eu faço? Um pé no 3, um pé no 4 e aí continuo o percurso. E daí vou pegar a minha tampinha que está aqui, um pé e aí sucessivamente. Atenção, mas se eu jogar, certo? Se eu jogar a minha pedra, minha tampinha,
e faz de conta que caiu fora. Aí você perde a sua vez e outro coleguinha faz o percurso, né? E aí o percurso finaliza quando? Quando eu chego até, se eu consigo, sai cachorro. Então vamos ver aqui, até quando eu conseguir chegar até no 10, tá? Fazendo o percurso todo. Peguei. Ok? E assim sucessivamente. Faz de conta que aconteceu novamente aqui. Eu estou lá no 10. Vou jogar. Errei. Poxa, só faltava um. Não tem problema. Espero acontecer a rodada novamente. Meus colegas vão fazer a prática, né? Fazer a atividade. Daí eu retorno com a minha pedra e vou tentar até chegar lá e conseguir realizar a atividade. Ok? Próxima brincadeira, tá? Que também é uma brincadeira popular, é a que a gente vai falar no conhecido pula-corda, tá? Aqui eu tenho uma pessoa que está me ajudando, é a minha esposa, só que a gente, como não tem uma segunda pessoa para rodar a corda, a gente amarra a corda ali em algum obstáculo, no caso ali eu amarrei no portão, né, da garagem, né, no portão da sala, tá bom? Então, a brincadeira consiste em você... Ei, peraí, tá desfocando direto. É melhor. A brincadeira, tá? É a brincadeira de pular corda, tá? Então, assim, o que consiste essa brincadeira? Você tem uma corda, ter pelo menos duas pessoas para ajudar, ou pelo menos uma, no caso aqui que está me ajudando a minha esposa, e a gente, como não tem uma segunda pessoa, a gente amarrou a corda ali no portão da garagem, tá? Então, o que consiste nisso? Duas pessoas vão rodar a corda dessa forma, tá? Seguindo um determinado ritmo, tá? E daí o indivíduo vai saltar, né? Sobre a corda e aí sobre esse determinado ritmo também, certo? E assim sucessivamente, tá? E daqui a pouco a gente pode ter várias variantes dessa atividade. Eu vou ensinar mais simples e depois a gente vai fazer a variante. Deixa primeiro. E aí você vai saltando só o ritmo, tá? Daí você pode ir fazendo várias formas, né, de saltar, de pular corda. Inclusive tem algumas musiquinhas que as pessoas cantam também, para ir animando e para ir ritmando também a brincadeira. A próxima brincadeira é uma brincadeira de elástico, tá? Você tem um elástico, aqui o meu elástico nesse caso é um elástico um pouco mais grosso, mas pode ser fino também, não tem nenhum problema, tá? Na qual você vai amarrar, né? Você vai amarrar aqui as duas pontas do elástico, tá? Formando uma peça única, na qual você vai colocar aqui, né, nas pernas, tá? Colocar aqui em volta das pernas, das suas pernas e também das pernas de um indivíduo que esteja brincando com você, né? Então, assim, como eu já falei, no meu caso aqui só tem eu e a minha esposa, que ela está me ajudando. Nós vamos utilizar a nossa grade para poder fazer essa regulagem da altura do elástico, ok? Gente, a brincadeira consiste no seguinte: amarrei aqui o elástico, né? O elástico está tensionado também na outra ponta, e agora eu vou saltar sobre o elástico e também em cima dele também, tá? Então, ó, primeiro passo um pé, passo outro pé, passo um pé, passo outro pé, tá? E daí volto. Ok? Posso ir aumentando o grau de dificuldade. Como? Aumenta a altura do elástico, certo? Mas não é o caso. Então você vai fazendo isso até chegar, né,
o mais alto que puder, tá? Outra variante que tem é que você vai saltar apenas com o pé, tá? Então você salta com o pé, sempre deixando um pé dentro do elástico. E volta, tá? Ok? E aí você vai fazendo as variantes de acordo com o seu grupo, de acordo com a sua turma. Gente, a nossa próxima atividade é uma atividade que em muitos cantos é conhecida por vários nomes. Bola de gude, bola de vidro, tá? Mas aqui na nossa região nós conhecemos por bila, tá? Que é a bila. A bila é uma esfera, é uma bolinha de vidro, tá? Na qual essas brincadeiras, elas, como a gente já vai falar no nosso vídeo, elas remontam à época das pirâmides, a época dos faraós, certo? Então, eu vou dar um demonstrativo de como é que pode se jogar essa brincadeira, tá bom? Bom, nós vamos jogar, né, nós vamos brincar de uma brincadeira chamada triângulo, certo? Então, o que consiste no triângulo? Como o próprio nome está dizendo, você vai marcar isso aqui na areia. No meu caso aqui eu não vou demonstrar exatamente como joga, porque o piso não é adequado, né? Isso aqui é interessante você jogar na areia, tá? Então, supondo que você tenha, você e mais 3 colegas, tá? Estão jogando essa brincadeira, né? Estão brincando de bila, tá? Você combina antes quantas bilas vão ser depositadas, certo? No triângulo. Supondo que sejam depositadas 2 bilas, tá? Então vem 2 bilas minhas, certo? E aqui eu vou colocar aqui dentro desse espaço, desse triângulo. Aí outro colega também coloca as 2 bilas dele, tá? Outro colega vem e também coloca as outras bilas dele. E mais um último colega vem e coloca mais as 2 bilas dele. Ou seja, são 4 colegas brincando, tá? E daí, como é que se define a ordem dos jogadores? Você pode fazer de várias formas. No par ou ímpar, no pedra, papel, tesoura, enfim, outras. Mas o mais comum é que você passe um determinado espaço, né? Tipo 10 passos. Faz de conta que são 10 passos, certo? Eu traço uma linha, né? Aqui. E daí, venho com a minha bila de jogo, tá? Venho com a minha bila de jogo e jogo na distância dessa linha. A bila que mais se aproximar da linha, certo? Vai ser o primeiro que vai lançar. Se você passar da linha, você automaticamente será o último, tá bom? Então assim, estou aqui com a minha bila, né? Estou aqui com a minha bila. E daí eu vou lançar essa bila, tá? Até o triângulo. Essa bila ela vai viajando, até que chegue, né? Até que chegue aqui no triângulo e ela vai colidir, né? Vai bater nas outras bilas. E a bila que sair de dentro desse espaço, tá? Ela vai ser de sua posse. Então você já fica com essas 3 bilas, tá bom? E daí, sucessivamente, o outro colega vai jogando e assim até o final da brincadeira, tá bom? A gente fez aqui algumas práticas, né? Dentro do possível, algumas práticas, algumas atividades que podem ser feitas em casa, como vocês viram que pode ser feito dentro de casa, né? E também pode ser feito até numa rua próxima. Sempre lembrando da higienização, né? Procura andar com álcool gel para poder limpar os objetos que você tá manipulando, tá?
Sempre o uso de máscaras para quando for sair, até mesmo também quando você estiver recebendo alguns colegas em casa para fazer essa atividade, lembrando do distanciamento social, tá? Lembrando de algumas coisas para a gente seguir o protocolo e para a gente seguir numa vida saudável, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.